Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Somos iguais, mas somos diferentes. Já percebeu na sua leitura, especialmente do Pentateuco, como às vezes Deus se repete bastante? Moisés, o autor dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, se repetia muito. O livro de Números oferece alguns exemplos. No primeiro censo, relatado em Números capítulo 1, a partir do versículo 20, ele repete exatamente a mesma fórmula de contagem para cada tribo. Vai assim: dos filhos de tal tribo, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de tal número total da tribo. Depois, ele descreve no capítulo 7 as ofertas que foram feitas na dedicação do altar. E novamente, a repetição. Tribo por tribo, ele fala, a oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg. Uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha, amassado com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Se esses números são impressionantes, percebe-se na leitura que ele repete a mesma coisa 12 vezes. Moisés não poderia ter falado uma vez na descrição da primeira tribo e apenas acrescentado que todas as outras fizeram a mesma coisa. Eu acredito que seria meu jeito de escrever e provavelmente seu também. Mas sabendo que toda a escritura é proveitosa, como Paulo disse em 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós procuramos compreender o motivo dessas repetições. Por que que Moisés falou a mesma coisa 12 vezes? A nação de Israel foi composta de 12 tribos, mais a tribo de Levi. Por essas repetições, fica evidente que todas foram tratadas de maneira igual. Nenhuma tribo teve vantagem sobre outra. Foram contadas exatamente da mesma maneira e contribuíram com igualdade na dedicação do altar. A participação de todos foi exatamente igual. Ao mesmo tempo que o livro de Números mostra igualdade, o texto também define diferenças. A tribo de Levi foi excluída do censo geral. Seus homens foram isentos de serviço militar. Eles estariam ocupados exclusivamente com os trabalhos sagrados, especialmente com o serviço no tabernáculo, o templo móvel que servia como centro da religião dos israelitas. E dentro da tribo de Levi, houve outras distinções. Números 4 fala sobre isso. A família de Coate incluía os sacerdotes e cuidava das coisas mais sagradas. A família de Gerson cuidava das cortinas do tabernáculo. E a família de Merari transportava as coisas mais pesadas dessa tenda sagrada. E até hoje, os servos de Deus têm papéis diferentes. Em Romanos capítulo 12, do versículo 4 a 8, o apóstolo Paulo disse: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos no ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Papéis diferentes. Cada um deve exercer sua função conforme a sua capacidade, seu dom. Mas, virando algumas páginas, chegamos em Gálatas capítulo 3, onde o mesmo apóstolo afirma que
todos nós temos o mesmo valor no reino de Cristo. Gálatas capítulo 3, começando no versículo 26, ele disse: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Somos diferentes. Temos papéis e responsabilidades diferentes. Mas Jesus Cristo morreu na cruz por todos nós. Porque todos nós temos o mesmo valor. Cada um com espírito imortal que vai existir eternamente. E a vontade de Cristo é que esse espírito viva na presença dele e do seu Pai para toda a eternidade. Vamos aceitar nossas diferenças. Vamos cumprir nossos papéis. Mas vamos sempre lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar cada um de nós. E Ele quer que caminhemos para a eternidade na presença do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.